Romances Imortais. James era o líder de seu clã, com sua companheira Victoria e seu companheiro de clã Lohan. Ele sentiu o cheiro de Bella Swan e a caçou como sua próxima refeição em Crepúsculo. Usando seu poder de rastreamento, ele encontrou Bella em Phoenix e tentou atraí-la para uma armadilha, alegando que havia capturado a mãe de Bella, Renée. No entanto, ele falhou em fazer de Bella sua refeição e foi morto por Emmett Cullen e Jasper Hale e Alice Cullen no filme. Ele foi o principal antagonista tanto do livro quanto do filme Crepúsculo. Olá, imortais! O canal precisa da sua ajuda para chegar aos 1000 inscritos. Então já aperta aí e inscreva-se, dê o seu like. Assim o conteúdo vai alcançar mais pessoas assim como você, que também amam romances imortais. James nasceu no final da Revolução Americana. Seu pai era um caçador francês e sua mãe da Inglaterra. Ela tinha vindo à América como uma serva contratada e mais tarde fugiu de seu mestre. James foi criado para rastrear e capturar por seu pai em uma idade muito jovem. Os Iroqueses, um grupo nativo norte-americano, matou seus pais antes de seu 11º aniversário. Ele usou suas habilidades substanciais para sobreviver sozinho no deserto. Ele ganhou certa fama no final da adolescência e no início dos 20 anos, como o melhor rastreador da fronteira. Além de às vezes ser chamado de o mais feio, ele não se importava com seu rosto, tudo o que importava era vencer. Uma noite em Montreal, ele conheceu um misterioso vampiro francês, que achou a confiança de James divertida e se ofereceu para vencê-lo em qualquer teste. Sua única condição era que a competição fosse à noite. James não ficou impressionado com a aparência danificada de seu concorrente e concordou sem hesitar, mesmo quando o francês, aparentemente de brincadeira, aumentou as apostas para a vida ou a morte. Durante a competição, James soltou um cervo marcado na selva e o rastreou. O francês o encontrou em questão de minutos. James gritou ao testemunhar sua velocidade e falta de evidência dos métodos tradicionais de caça no corpo do veado. Ele alegou que o francês tinha uma vantagem não revelada, talvez bruxaria ou ajuda demoníaca. Ele também disse que teria sido capaz de rastreá-lo se tivesse a mesma vantagem. Isso levou o vampiro a transformá-lo e lhe dar a mesma vantagem. Depois que ele mordeu James, o vampiro partiu rindo e ofereceu uma revanche em 1 ou 2 décadas. Como um vampiro, James se ajustou à sua nova vida com muita facilidade. Ele era um rastreador habilidoso que gostava de caça como um jogo sádico. Ele tendia a ter sentimentos, uma espécie de sexto sentido, sobre o paradeiro de sua presa, o que o ajudava na caça. Embora nunca seja declarado explicitamente, talvez esta seja a habilidade que ele trouxe de sua vida humana. No entanto, isso não o amoleceu em relação ao vampiro francês. Cerca de 6 meses depois de superar a loucura pela sede de quando se é um recém-criado, o que James considerou sua ideia de ganhar a aposta. Ele passou a caçar e rastrear suas presas, o que se tornou cansativo, pois ele sempre as encontrava, não importando a distância ou o tempo. Ele procurou por presas mais desafiadoras e visou vampiros. Embora quase lhe custasse a vida algumas vezes, ele não parou. Enquanto em Londres, ele visou Victoria e ela o evitou por meses até que ele achou sua evasão interessante e a fez sua companheira. Ele nunca perdeu sua presa, exceto em um caso onde sua presa foi transformada em um vampiro antes que ele pudesse atacá-la. Ele a queria porque o cheiro dela era muito inebriante para ele, como o de Bella é para Edward. Por vingança, James assassinou o criador de Alice, fazendo com que Alice ficasse sozinha. Ele queria ver se ela poderia sobreviver por conta própria, e talvez um dia encontrá-la novamente e acabar com ela. Ao contrário dos Cullen, ele bebia sangue humano regularmente, e por causa disso ele era fisicamente um pouco mais forte. Seu pequeno clã foi mais tarde acompanhado por Lohan. Enquanto estava na Sibéria, ele encontrou o cheiro de um lobisomem, e aparentemente não sabia o que era, e o perseguiu por todo o país. James e seu clã foram para Forks para verificar o clã olímpico. Quando o fizeram, ele viu uma humana, Bella Swan, entre eles, e com a proteção de Edward e a inesperada presença de Alice, ele se sentiu animado em começar a caçada mais emocionante de todos os tempos e decidiu chegar até Bella a todo custo e depois terminar com Alice, a presa que ele nunca conseguiu. Embora Victoria não achasse que era uma boa ideia, ele ainda manteve seu plano e a fez desenterrar informações sobre Bella, apesar da traição de Lohan. Ele estava furioso com sua deserção, mas em sua pressa para pegar Bella antes que alguém pensasse em mudá-la, ele adiou a vingança para depois da caçada.
A família de Edward tentou enganá-lo usando o cheiro de Bella, mas ele seguiu seus palpites e acabou em Phoenix, onde Alice e Jasper a protegiam. Depois de encontrar o antigo endereço de Bella em Phoenix, ele correu para sua antiga casa e vasculhou a casa antes de ligar para Bella. Ele a fez acreditar que havia capturado sua mãe e a atraído para uma armadilha em seu antigo estúdio de balé, onde a atacou brutalmente e quase a matou depois de contar a ela sobre seu encontro com Alice. Ele ficou desapontado com a facilidade com que ela foi atraída, mas tinha esperança de que a busca de vingança de Edward e sua família seria mais emocionante. Ele deixou Bella com 4 costelas quebradas, um ferimento na cabeça e uma perna quebrada. Apesar da resistência dela, James facilmente a derrotou jogando-a contra uma parede de espelhos e pisando em sua perna. Vendo o sangue gotejar de seus ferimentos, James finalmente perdeu o controle e partiu para a matança. Ele mordeu a mão direita dela, o que deixou uma marca de mordida permanente antes de Edward, Jasper e Emmett pará-lo e destruí-lo. Seu veneno foi drenado do sistema de Bella por Edward para impedi-la de se tornar uma vampira. Seus restos mortais foram queimados momentos depois junto com todo o estúdio de balé. Em Sol da Meia-Noite, Edward percebeu na mente de James que ele não notou Alice até o momento em que eles deixaram a clareira, e que era um dos aspectos do poder de Jasper, que encobriu também o próprio Jasper, Esme e Bella. Mas por conta do vento e do cheiro, o que Jasper estava fazendo perdeu o efeito. Enquanto James estava seguindo Edward, Carlyle e Emmett, ele se certificou de ficar fora do alcance, longe o suficiente para evitar que o poder de Edward atingisse sua mente. O tempo todo ele suspeitou, e corretamente, que fosse uma estratagema, enquanto eles o estavam levando para longe de Forks. Quando eles começaram a persegui-lo, James correu e os evitou, tomando decisões aleatórias em seus movimentos, que os levaram cada vez mais para longe dele, até que ele escapou em um avião. Enquanto isso, James tomou a decisão de matar mais 2 pessoas depois de Bella: Lohan, que o traiu, e Alice, a presa que ele nunca conseguiu. Em Phoenix, quando ele estava prestes a matar Bella, Edward irrompeu pela porta e conseguiu puxá-lo para longe, mas não antes de afundar os dentes em sua palma. Emmett o conteve e começou a separá-lo, apesar da resistência de James. De repente, Jasper emergiu usando seu poder sobre as emoções para gerar uma aura de raiva e condenação, fazendo James perceber que não havia esperança de escapar, e ele aceitou sua morte. Aparência física. James foi descrito como tendo 1,77 m de altura, com uma compleição média e aparência mediana, devido às suas características faciais naturalmente pouco atraentes, o que tornava sua aparência menos bonita do que a da maioria dos vampiros. Não havia nada de notável em seu rosto ou corpo. De acordo com Bella Swan, ele tinha cabelo castanho claro, cortado curto, e olhos cor de vinho, que escureciam para o preto com o aumento de sua sede. Sua roupa era composta por jeans e uma camisa azul claro, ambos desgastados pelo uso. Ele também viajava descalço, para permitir que ele corresse mais rápido. No filme, sua aparência foi alterada. Seu longo cabelo loiro estava amarrado atrás do pescoço como um rabo de cavalo, e ele usava apenas uma calça jeans escura e uma jaqueta de couro escura que ele roubou de Waylon Ford. Como nos livros, ele viajou descalço. Ele usava um pequeno pingente em volta do pescoço e tinha uma tatuagem no lado esquerdo do estômago. Personalidade e traços. James era um rastreador astuto, sádico e implacável, que caçava humanos para se sustentar, mas principalmente pelo prazer de caçar. Ele também caçava vampiros e animais pelo mesmo motivo. Ele mataria um membro do clã se isso significasse provocar os remanescentes a persegui-lo, o que era mais divertido e perigoso no seu ponto de vista. Ele sempre estava aberto a desafios perigosos, contando que pudesse se divertir. Ele frequentemente atormentava suas vítimas antes de matá-las, como quando torturou Bella durante sua tentativa fracassada de matá-la. James não tinha nenhum apreço pela vida humana e os considerava nada mais do que comida divertida. Ele gostava tanto de caçar que destruiria qualquer um que pegasse sua presa antes dele. Além disso, ele nunca iria parar de caçar até que conseguisse sua presa. James também era notável por não demonstrar muita liderança, por exemplo. Quando seu clã foi encontrar os Cullen, ele se afastou e deixou Lohan falar, levando muitos a acreditar que Lohan era o líder. No filme Crepúsculo, James parecia gostar de coletar bugigangas de suas vítimas. Evidentemente, a jaqueta de Waylon Ford. Também foi mencionado que ele tinha outras coisas, como crachás de segurança, alianças de casamento, distintivos de marechal.
Em uma cena deletada em que sentiu o cheiro de um lobisomem, Victoria mencionou que James odiava carros, provavelmente porque eles podiam esconder o cheiro de uma pessoa, e que ela roubava um ocasionalmente enquanto brincava com ele. Poderes e habilidades. James tinha a habilidade adicional de rastrear, o que lhe permitiu sentir com antecedência quais seriam os movimentos de sua presa, e então rastreá-los. De acordo com Lohan, seus sentidos eram incomparáveis e muito superiores aos dos vampiros normais. Isso permitiu que ele caçasse sua presa a uma distância mais longa. Certa vez ele sentiu o cheiro de um lobisomem sem saber o que era e caçou a criatura pela Sibéria. Ele podia sentir um cheiro, esperar um pouco antes de começar e segui-lo. Ele também podia farejar um cheiro muito antigo e fraco, e em seguida retornar ao mesmo lugar após uma semana ou mês e começar a caçar. Sua habilidade foi praticada por seu pai desde muito jovem, e quando seus pais morreram, ele já era hábil o suficiente para caçar, rastrear e capturar, permitindo-lhe sobreviver por conta própria. Embora seu dom fosse forte, Demetri, um membro da guarda Volturi, tinha um senso de rastreamento que excede o dele, já que James precisava estar perto de sua presa e Demetri poderia rastrear qualquer pessoa ao redor do mundo. Se chegou até o final, deixe seu like, se inscreva e deixe nos comentários a hashtag SouImortal. Até a próxima!